Primeira Guerra Mundial 1914 a 1918. O imperialismo, neocolonialismo praticado pelas grandes potências do século XIX gerou intensas rivalidades. Estando à frente de uma Alemanha forte e unificada, Otto von Bismarck adotou o plano de alianças defensivas, se aliando ao Império Austro-Húngaro e depois à Itália, dando origem à Tríplice Aliança, 1882. A Inglaterra possuía o maior império colonial da época, e queria mantê-la a qualquer custo. A Inglaterra, se vendo ameaçada pelo Império Alemão, devido à sua força militar, a França, por sua vez, queria uma revanche contra a Alemanha. Depois das derrotas sofridas na Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871. Por isso, a Inglaterra e França se aliaram em 1904, a Entente Cordiale. 3 anos depois, recebeu a adesão da Rússia. Nascia, então, a Tríplice Entente. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Esta é a sua última chance. As principais potências europeias lançaram-se numa corrida armamental desenfreada. Adotaram o serviço militar obrigatório e passaram a fabricar armamentos e munições em quantidades abundantes. Por isso, o período de paz ficou conhecido como Paz Armada. Depois do seu ingresso à Tríplice Entente, a Rússia passou a pleitear o controle dos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, justificando através do pan-eslavismo. Teoria segundo a Mãe Rússia, tinha o direito e o dever de proteger as pequenas nações eslavas. No dia 28 de julho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro de Francisco José, imperador austro-húngaro, que planejava transformar o Império Austro-Húngaro, monarquia dual, em uma monarquia tríplice, austro-húngaro-eslava, acompanhado de sua esposa. Visitava o Sarajevo, capital da Bósnia, quando forma assassinados a tiros por militantes da organização nacionalista secreta Jovem Bósnia. O Império Austro-Húngaro acusou o governo sérvio de ser o mandante do crime. Após um mês do atentado, declarou guerra à Sérvia, dando início à Primeira Guerra Mundial. O sistema de alianças entrou em funcionamento. Em 7 dias as principais potências estavam em guerra. O belicismo, teoria que defende uma política voltada para a guerra, e o armamentismo tomou conta da Europa. A maioria dos políticos, jornalistas e militares das principais potências desejavam a guerra e dizia que ela seria de curta duração.
fase caracterizada por intenso movimento de tropas, durou de agosto a novembro de 1914, com a aplicação do Plano Chile-F, que falhou. A partir de então a guerra estacionou, o fim do sonho de uma guerra curta. Fase em que os exércitos da França e da Inglaterra, de um lado e o da Alemanha de outro, cavaram 640 quilômetros de trincheiras, protegidas por arame farpado, desde o Mar Norte até a fronteira da Suíça. Os Estados Unidos entraram na guerra em abril de 1917, motivados por um conjunto de fatores. O Brasil, cujo maior parceiro comercial eram os Estados Unidos, também teve navios torpeados pelos alemães e, em outubro de 1917, declarou guerra ao Império Alemão. Enquanto isso, triunfava na Rússia a Revolução Socialista, liderado por Vladimir Lenin, ciente dos prejuízos. Lenin assinou com a Alemanha um tratado de paz. Durante o último ano de guerra, o presidente americano Woodrow Wilson criou um tratado de paz, baseado em 14 pontos de paz, e também no lema, paz sem vencidos, nem vencedores. Mas não foi o que ocorreu. Os vencedores, sobretudo França e Inglaterra, impuseram pesados tratados de paz. O Tratado de Versalhes, 1919, obrigava a Alemanha a diversas coisas, entre elas devolver a região da Alsácia-Lorena para a França. Também teve o Tratado de Sèvres, 1920, Tratado de Saint-Germain, 1919. Participando da guerra ao lado dos vencedores, o Japão conquistou várias colônias alemãs na Ásia e se impôs como uma potência regional. Os Estados Unidos emergiram da Primeira Guerra como uma das grandes potências do globo por sugestões. Em 1919, foi criado a Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça. Essa aliança devia arbitrar os conflitos internacionais e garantir a paz mundial. Contudo, não obteve tanto sucesso.